primeiro o seu nome completo. O nome completo é muito grande, viu? Mais R$ 12 a gente entra no cinema. É Rosângela Batista Vieira de Menezes e Silva. Mas eu assino Rosângela Menezes. Tudo é isso. Rosângela, qual a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando alguém te fala, você escuta ou lê Jornal Cidade de Santos? Nossa, é uma emoção muito grande. É algo que toca muito fundo. É uma emoção é incrível, é incrível. Porque foi ali que eu acho que nasceu a Rosângela mesmo. Eu já tinha feito 2 faculdades antes. E eu não ia fazer jornalismo. Eu ia fazer publicidade e propaganda. Só que na minha turma da faculdade, você me corta se eu estiver falando outras histórias. Eu vou cortar depois. Sim, mas se eu estiver divagando, você me redireciona. No meu grupo da faculdade, meu grupo de estudos, isso foi no 3º semestre. Naquela época, eram os 2 anos básicos, né, de jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas, e no 5º semestre é que a gente entrava exatamente na área que escolhesse. Então, eu ainda estava nos 2 anos, né, de conteúdos das 3 áreas. E uma colega já estava fazendo estágio fim de semana, vamos dizer assim, estágio, né? Lá no Cidade de Santos. Aí, conversando comigo, ela falou assim, você não quer ir lá para conhecer o jornal? Eu falei, mas meu interesse maior é publicidade e propaganda. Mas eu vou com você. E fomos num domingo para lá. Acho que era domingo isso. Só que, na verdade, não era para conhecer. Quando eu entrei, tinha a sala do Blanche, estava cheia de gente. E ela me colocou para dentro. Eu nem sabia direito o que era, não sabia o que era editor, não sabia nada dessas coisas. Aí ele olhou para mim e falou assim, você vai fazer o teste? Quando eu fui pega de surpresa, quando eu ia falar não, ela disse sim. E eu fiquei lá ouvindo aquilo e disse, meu Deus do céu. Bom, aí saímos, cada um foi sentar numa mesa, e eu não sabia nem onde que estava a máquina. Eu falei, onde é que está a máquina? Como é que faz? Aí eu vi que tinha gente abrindo, né? Não sabia qual era o papel, não sabia nada. Ela me ajudou, me colocou o papel, me explicou como é que era a lauda, né? Imagina, isso não tem da lauda, né? A lauda, como é que eu tinha que fazer. Nunca mais esqueci a pauta. Pelé morre num acidente de trânsito na Via Dutra. Essa era a pauta que a gente... Bom, fiz lá. Nunca tinha feito uma matéria na faculdade. Não estava na área. Fiz lá o que eu achei, tanto que na hora que eu fui entregar, era o Roberto Sassi, que recebeu, que depois foi o chefe de reportagem, né, meu e de todo mundo. Eu perguntei, isso não vai me queimar? Porque eu ainda não estou na área. Nunca esqueci, nunca mais. Não, fica tranquila. Fiquei tão tranquila que eu esqueci. Fui para casa, continuei. Eu estava dando aula naquela época para poder pagar a faculdade. Dava aula num colégio na Conselheiro Nébias, chamava Cisne Branco, para eu poder pagar a faculdade, né? Passaram-se 2 semanas, toco o telefone. Era o SAS, pedindo para eu começar. Eu fiquei, gente, eu não sabia ainda. Que era isso? 78, começo de 78. Aí eu fui falar com o Dirceu Fernandes Lopes, que era um dos meus professores, foi professor da grande maioria, né? E foi ele que me incentivou. Se não fosse por ele, talvez eu não tivesse seguido essa carreira, né? Aí foi, curiosamente, eu vim a saber isso depois, eu fui a única que passou.
daquele grupo que estava ali. Já tinha gente fazendo estágio, mas daquele grupo, não sei porquê, nem essa colega que já estava lá, que me levou, nem ela passou. Eu fui a única. Me falaram que eu fui a única que passou. E realmente eu não vi mais ninguém ali. E aí eu fiquei lá, meu Deus, né? Sabe-se lá de que jeito. E no dia 28 de junho de 78 eu fui efetivamente contratada. Fui contratada. Como é que era a sua rotina lá? Já, que horas? Como é que editoria você cobria? Olha, eu cobri. Não tinha editoria naquela época. Editoria eu só fui conhecer quando eu fui para a tribuna. Tinha política, claro, tinha polícia, tinha esportes, mas o resto era o litoral, eram as cidades, não tinha, assim, por exemplo, educação, não tinha saúde. Eu comecei primeiro fazendo cozinha, como todo mundo, né? Coisinhas pequenininhas. Aí, de repente, o Sassi me manda fazer uma matéria no Acácio de Paula Leite Sampaio. Foi minha primeira matéria, efetivamente. Aí ele pediu para eu tirar o rodapé, que eu fiz um arremate, ele disse que não precisava. E tudo bem, continuei, né? Não demorou muito, ele pediu para eu acompanhar a Giselda Cardone Braz, porque eu iria ficar com os setores dela. Eram 8 setores. Eram 8 setores. Não sei se eu vou lembrar de todos, mas era saúde, a diretoria regional de saúde, era saúde do município, saúde do estado, naquela época era Telesp, CETESB, SABESP, diretoria regional de assistência social, e tinham alguns menores, o Hospital Guilherme Álvaro, e tinham alguns menores, esses 3 últimos que eu não estou lembrando. E era uma pauleira. Eu, quando comecei, eu achava que eu tinha que fazer matéria da saúde da região toda, né? Então, meu coração ficava desesperado. Quando eu pegava o jornal, eu falava, meu Deus do céu, eu não fiz isso, eu não fiz essa matéria, eu não fiz aquela. E depois, porque eu aprendi, não foi na faculdade. Eu aprendi, foi no jornal, no dia a dia. E não tinha ninguém assim. De vez em quando eu pedia até para Noemi uma orientação, alguma coisa, pedia uma dica, mas eu fui aprendendo fazendo. E foi a melhor escola que alguém poderia ter. A vibração daquela redação era algo inigualável. Todo mundo chegava com maior garra, com a maior vontade, com a maior disposição. Havia uma competição, claro, por causa da tribuna, mas não era só isso que movia a gente de dar o furo. Claro que isso era legal, né? Dava aquele brilho no ego, mas o legal era fazer a matéria, era construir, ir atrás, buscar. Isso por quê? Porque quem trabalhava na cidade já trabalhava com uma parede, que era o fato dele ser um jornal combativo. Sim. Né? Então a gente já trabalhava com uma dificuldade. Mas isso não desestimulava ninguém, pelo contrário, a gente já sabia que ia enfrentar. Quantas e quantas vezes eu ia falar com o Carvalhinho, quando era o provedor da Santa Casa, e eu tomava um chá de cadeira miserável lá, e via saindo o repórter da tribuna, todo belo e formoso. E ele olhava para mim, não vou atender você. Mas depois ele atendeu. Ele atendia muito poucos jornalistas do Cidade. Né? Rosângela, o jornal, a redação do Cidade era em Santos, só que as oficinas eram em São Paulo, né? Uma teoria por Malote, etc. Né? Qual que era a dificuldade disso aí no processo? Acho que era o horário de fechamento. Eu lembro que uma vez
eu já tinha terminado as minhas matérias, estava entregando a última, não tinha mais ninguém na redação, os copos já estavam indo embora e houve o afundamento de uma barcaça de óleo no porto. E eu fui para lá, eu fui cobrir. E aquele dia foi muito confuso, porque meu marido estava voltando de viagem, eu tinha ficado de pegá-lo com um carro na rodoviária, queria chegar, ele ficou plantado na rodoviária, muito puto da vida, foi para casa e eu ainda estava na redação. Só quando ele chegou em casa, que não tinha celular naquela época, né? Não tinha como comunicar. Eu estava lá fazendo a matéria. Então, essa matéria foi depois por fax. Então, isso era um diferencial, sabe? Prejudicava o fechamento também. Mas nada que, nesse caso, comprometeu, porque era um espaço praticamente pré-determinado, que depois se tornou rotina, né? Mas em termos de cidade, não. A gente tinha liberdade de fazer as matérias do tamanho que a gente achasse que deveria fazer. Naquele, não, por causa da forma... O jornal já estava sendo fechado, né? E a agonia de ir lá, voltar com a informação, né? Eu lembro que eu olhava assim, nossa, mas é uma barquinha pequenininha, né? Vai fazer esse estrago todo. Depois eu fui vendo o estrago que aquilo fez, porque era uma barcaça de óleo, né? Era muito grande. A gente, por cima, ela era pequenininha, mas ela tinha um grande casco ali para armazenar todo aquele óleo. E a matéria saiu, mas ela foi bem tarde. Esse processo, né, de Santos São Paulo também aumentava o risco de erros, né? Muitos erros, né? Eu não cheguei, eu não estava no jornal ainda quando teve aquela outra, em vez dos mascateados, saiu a foto de todos eles na primeira página com os mascarados, né? Então, imagina a cara de todo mundo na primeira página do jornal, em vez de ser os mascateados, que é um prêmio que hoje já faz tempo que não é mais entregue, sair como os mascarados, né? Você pegou uma época que o Carvalhinho era prefeito, né? Peguei. E a relação do jornal com o Carvalhinho era muito complicada, mas ele me atendia. Eu tomava um chá de cadeira, ele me deixava lá no chá de cadeira, mas ele... Que episódios você lembra assim? Da Santa Casa mesmo. Quando ele era prefeito. Tinha um tratamento também, né? Era o alcaide, a gente só punha alcaide. Tratamento em que sentido? Assim, por exemplo, quando você ia lá fazer uma entrevista com ele, tinha essa rixa. Como é que ele comigo e com a Giselda, ele nunca nos confrontou. Nunca. Ele dava de vez em quando um chá de cadeira, né? E a gente via saindo jornalista da Tribuna, né? Isso ele fazia, mas ele atendia. Ele nunca deixou de me atender, a não ser que tivesse mesmo alguma situação que ele não pudesse. Mas ele nunca foi... Ele só falava assim, o seu jornal, o seu editor, ele só falava isso. O seu jornal, o seu editor quer... Exatamente. Mas conosco, não. Claro que ele não passava nenhuma informação privilegiada para a gente, né? Passava para a Tribuna, né? Parece que ele conversava bastante com o Blanqui. Não sei. Isso eu não sei. Isso realmente eu não sei. Porque parece que era uma relação de amor e ódio ali, um nutria o outro, né? Não sei. Esse eu não posso te dizer. Embora quando ele assumiu a provedoria da Santa Casa, eu fazia as matérias, mas eu não sei dessa situação. Tem uma outra história também, não sei se você pegou essa época, de que o Carvalhinho era uma pessoa não grata nas páginas do jornal, e quando tinha uma foto, tinha um evento que ele participava, tirava a foto de todo mundo e cortava o Carvalhinho da foto.
Isso é. Acho que o Fernando Allende vai poder te falar, porque eu lembro muito bem dele dizer, dele reclamar uma situação dessas, dizer que a coluna social que ele produzia era o contraponto do jornal. Que o jornal poderia criticar alguma ou outra personalidade santista, mas que na coluna social ele fazia o contraponto. Então aconteceram algumas situações assim mesmo, dessas pessoas não gratas serem cortadas da foto, né? Mas eu lembro dele dizer isso, que uma situação específica, na qual ele falou isso, e era verdade. Muitas pessoas que na reportagem eram criticadas saíam na coluna dele. Então, não era uma regra comum, não era uma regra mesmo, né? Mas acontecia sim, de tirarem a pessoa. Às vezes ficava meio sem braço, assim, a outra, mas tudo era manual antes, né? Hoje ainda tem algum jeitinho de deixar a pessoa bem na fita. Escuta, e a figura do Carlos Caldeira? Ele era presente, assim, ou não? Ou era... Eu nunca vi. Quem vai ter muita história para te contar era a Luciana, a Reda Claro, porque ela era a jornalista que cobria a prefeitura. Carlos Caldeira era prefeito. Exatamente. Então, eu lembro dela contar que ele ficava na prefeitura, na sala, né? Na sala dele, de chinelão, como se fosse a casa dele, né? Isso eu lembro dela contar, mas eu nunca entrevistei, nunca fui na prefeitura para falar com o Caldeira, nunca. A gente só ficava bravo, quer dizer, bravo entre aspas, né? Quando não tinha carro, ou o carro ia levar o cachorro lá para, sei lá, ir no veterinário ou passear, seja lá o que for, e o carro vinha meio cheirando a cachorro. Tinha essas também. Você trabalhou na cidade até o fechamento? Até o fechamento. Até o fechamento. Tá, eu queria que você contasse como foi esse período final. Dava para perceber que o jornal estava definhando, estava fechando, ou foi uma coisa... Olha, desde a primeira vez que eu ouvi isso, que o jornal ia fechar, muitos colegas falaram, isso aí a gente escuta desde que começou. Tinha aquela história de que o jornal só existia por causa da cota de papel que era importado naquela época, né? Então, a cota que vinha para a cidade garantia um jornal maior para a Folha de São Paulo, né? Então, cedia parte daquele papel. Então, eu nunca me preocupei mesmo. Mas, de repente, começou a circular essa notícia entre a gente, e alguns acreditavam e outros não, mas foi um choque, foi um tremendo choque para todos nós. Lembro que um fotógrafo até propôs de nós assumirmos o jornal, mas aí alguém começou a fazer os cálculos, né? Carro, equipamento fotográfico, onde vai rodar, sabe? A questão operacional acabou, financeira, né? Acabou essa ideia sendo derrubada rápido, porque não havia como a gente manter, né? Ainda falaram, não sei se isso chegou a ser cogitado, que a Tribuna ia assumir o jornal também. Enfim, começou a se falar muito de que ele sobreviveria tempos depois, né? Mas acho que isso levou muita gente, inclusive eu, a acreditar que isso seria verdade. E, infelizmente, não, né? Como é que foi o último dia do Cidade de Santos?
Nossa, foi triste demais, né? A gente tirar as nossas coisas das mesas. A gente tinha recadinhos que a gente colava na tampa. Foi triste demais. Foi triste demais. Saber que eu não estaria no dia seguinte com aquelas pessoas, né, com aqueles colegas, não estaria naquele jornal que eu gostava tanto e que todo mundo gostava, todo mundo chegava cheio de energia, de vontade, de disposição. Isso foi muito triste. Aí a gente se reunia todo santo dia lá no sindicato, enfim, para manter uma mobilização, para a gente saber como que a gente ia se conduzir. E aí, devagarzinho, as coisas foram se encaixando, né? Eu acho que eu fui... O Aquil, acho que foi o primeiro do Porto. Ah, tem a história do Aquil também. O Aquil, acho que foi o primeiro a ser contratado. Depois, eu não sei se teve alguém, mas eu fui logo depois contratada. Depois foi a Arilce. Eu fiquei sabendo lá dentro e eu liguei para a Arilce para falar que ela ia ser contratada. Todo mundo estava preocupado um com o outro, né? Muito preocupado. Mas foi uma tristeza chegar em casa com, sabe, com aquelas pastas, né? Com aquele material de trabalho. Foi... Até hoje, quando passo lá na rua, né? Eu trabalhava na Secretaria de Turismo, né? 12 anos e meio trabalhando na Secretaria de Turismo. Passava todo santo dia ali. Todo santo dia eu ainda lembrava do jornal. Todo santo dia. E teve uma tentativa de negociação com o próprio Caldeira, o pessoal chegou aí a São Paulo, se reunir, você chegou a participar ou... Não. Ou você ficou sabendo que teve... Fiquei sabendo. Mas eu não sei. Não estive lá. O que o pessoal te relatou dessa reunião? Olha, eu só me lembro da tristeza de dizer que não tinha dado certo. Que não tinha conseguido. Eu não lembro dos pormenores. Só me lembro disso. Não deu certo. Era uma esperança que a gente ainda tinha, né? Mas a gente sabia que não, se fechou mesmo. Dificilmente seria reaberto pelo mesmo dono. Né? E tem uma história também de que, assim que o pessoal ficou sabendo que realmente ia fechar, o pessoal queria meio que, entre aspas, pilhar o acervo, o arquivo e tal. Você lembra dessa história, desse episódio? Que o Marcílio, que era o arquivista, Sim, Marcílio, pediu que as pessoas entrassem no arquivo. Você teve conhecimento dessa história? Olha, eu tive conhecimento, sim, mas eu não lembro de nenhum detalhe disso. Não lembro. Mas o pessoal ficou bem abalado mesmo, né? Muito abalado. Muito mesmo. Não foi algo assim que chocou só de momento. Foi algo que permaneceu. Viramos todos órfãos do Cidade de Santos, né? De repente, aquele veículo que a gente tanto gostava, que a gente, para o qual a gente trabalhava e com toda a energia possível, né? Imagina, todo mundo jovem ali, né? Todo mundo querendo dar o sangue para fazer as coisas. De repente fecha, viramos órfãos mesmo, né? Viramos órfãos. Daniela, para encerrar, qual foi o principal ensinamento profissional que o Cidade te ofereceu? Tudo. Você levou mais ali? Foi tudo. Ali eu aprendi a ser jornalista. Ali eu aprendi como se faz um jornal. O que é
ser um jornalista, a responsabilidade de transmitir uma informação. Eu aprendi tudo ali. Foi a minha escola. Não posso... A faculdade ajudou? Óbvio que ajudou. Óbvio que ajudou. Mas foi ali que eu aprendi. Aprendi a ser gente. Aprendi a ver a cidade, as informações, as notícias com um outro olhar. É um outro olhar que eu nunca mais perdi. É olhar os 2 lados, os 3 lados, os 4 lados de uma informação. Ela não tem só um lado, nem só o seu verso. Ela tem o outro que está relacionado a essa informação, o outro que recebe um impacto disso. Então é muito mais abrangente, não são só os 2 lados, são vários lados. Eu aprendi e isso é para a vida toda. Eu não escuto só um lado, eu tento ver os outros lados também. Né? As pessoas não são boas ou são más. Se transformou, né? Não só do ponto de vista profissional, mas também se transformou do ponto de vista pessoal. Ah, sem dúvida. Não dá para voltar a ser o que era antes. Né? Não dá para ser. A gente tem que... a mudança foi muito grande. Né? Você perceber a responsabilidade que você tem ao cavar uma informação, ao conversar com um entrevistado, ao relatar isso numa matéria, tem os leitores. É uma responsabilidade muito grande. Mexer com a cabeça deles, direcionar o pensamento deles, isso é muito perigoso. A gente vê isso hoje, né? A gente vê isso hoje. Então, não é a isenção total, porque a gente traz a nossa bagagem, mas é procurar ser o mais fiel possível àquela informação que nos foi passada. Isso eu aprendi e até hoje. E eu acho que as pessoas até hoje reconhecem esse trabalho que eu ainda faço. Eu procuro ser a mais correta. Eu ainda acordo dizendo, oba, hoje eu vou trabalhar com essa mesma ideia em pauta, fazer o meu melhor. Não sei se te ajudei muito. As pessoas brincam comigo, mas você ainda está trabalhando? Tô. O dia que eu acordar e falar, puta, eu vou ter que ir trabalhar, vou ter que ir para aquela secretaria, aí eu paro. Enquanto eu tiver vontade, de aprender, eu não tenho preguiça. É engraçado, sem preguiça por outras coisas. Para trabalhar, ainda não tenho preguiça. Deixa eu te contar uma história do Aquilo. Você vai falar com o Aquilo? Fala com Aquilo. Fala. Tem uma história muito engraçada. Ele também era foca. Eu fiz milhões de bobagens, a ponto de um dos copos chegar para mim e falar, paralisia não é com Z, paralisia é com S. Todo santo dia escrevia paralisia e escrevia paralisia errado, porque eu olhava para a matéria e eu não conseguia ver a paralisia alterada, do Z para S. Um dia ele chegou puto da vida na mesa, paralisia é com Z, não é com S. Falou. O Erasmo, foi muito divertido. Nunca mais. Eu fiz milhões de burradas. Mas essa do Aquilo foi muito engraçada. E foi contada por um chefe, por isso que eu vou contar para você. Ele foi mandado para... Estava chegando um navio, aí um cargueiro, e mandaram Aquilo lá para fazer a cobertura. Aí, dali a pouco, ele volta para a redação, e eu acho que foi o Sasso, não sei se foi o Sasso ou o Barreira que perguntou para ele. E aí, como é que foi? Não tem matéria. Mas por quê? O navio pegou fogo. Não foi antes de mim isso. Isso é uma daquelas histórias folclóricas. É verdade? É verdade. Pergunta para ele. Porque isso também virou... Todo mundo sabia, todo mundo que entrava, todo mundo fez besteira lá.
Tem muita coisa curiosa. Você chegou a trabalhar na época que o Mauri estava, ou não? Cheguei. Como é que é? Gente, eu queria grudar no Mauri, eu queria, sabe, entrar na cabeça dele, eu queria aprender. Gente, que texto! Que texto. Trabalhei na época do Ricardo. O Ricardo também trabalhou lá. Uau, que coisa. Que coisa. Mas o Mauri sempre foi a minha paixão. Gente, como é que... Aquele texto era invejável. O texto dele era uma coisa invejável. E ele sentava atrás de mim. Aí ele falava assim, esse texto ainda não tá redondinho. Eu falava, meu Deus do céu, se o texto dele não tá redondo... Aí ele falava para si? Ele falava para ele próprio. Esse texto não tá legal, não tá redondinho. Ele falava muito isso, não estava redondinho. Ele falava. Eu fumava um maço de cigarros por tarde, você acredita? Eu acendia um cigarro no outro. Eu não fumava tudo isso, o cigarro ficava lá queimando sozinho, né? E eu deixei de fumar por causa do meu trabalho. Eu fui fazer uma entrevista na Santa Casa com a chefe da anatomia patológica. Não me lembro qual era o assunto. E aí ela pediu para eu entrar, tinha aquele vidro na porta, né? Ela me viu, pediu para eu entrar. Aí eu me paramentei lá, entrei e ela estava fazendo uma dissecação lá. Aí eu falei com ela, fiz a entrevista, tudo. Aí eu perguntei para ela, nossa, o que é isso? É um rim? Ela falou, que rim? Nada. Depois só dá risada. Isso aqui é um pulmão. Eu falei, um pulmão? Aí ela pegou o pulmão e abriu. Era uma coisa nojenta, sabe, gosma? Ela abria aquela gosma toda. Eu falei, que é isso? Como que tá assim? Eu nunca mais esqueci. Era de um rapaz de 32 anos que tinha falecido com câncer de pulmão. Naquele dia, eu não consegui jantar. No dia seguinte, eu não conseguia quase comer. Só de lembrar daquela imagem do cheiro. O cheiro marcou. Mas eu queria fumar. Eu fiquei tão brava comigo. Falei, mas miserável, você não consegue nem comer direito. E aí, coincidentemente, eu fiquei muito gripada. E a mesma coisa, eu não conseguia nem respirar direito, de tão congestionada, e eu queria fumar. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou largar essa porcaria. E foi assim que eu larguei. Já tinha feito várias tentativas. Nunca tinha largado. Essa foi definitiva. Ajudou. Eu tinha muito setor. E a minha insegurança me levava a ir ao limite, né? Eu não largava o osso assim tão fácil. Então, eu nem sei se te ajudei tanto, muito, se trouxe... Muito, né? O pessoal conta muito desse clima de bagunça positiva, né? De orgulho, assim, na redação. Eu lembro, você falou, acho que era isso daí. Eu lembro uma vez que eu já era já não era mais o Bland, era o Sampaio. Ele juntou todos os repórteres. Era por causa das eleições. Vinham as eleições, ele juntou todo mundo e falou, quero todo mundo com a garra. Quero ver todo mundo com a cara da Cristina Guedes, que foi para o Rio de Janeiro, não me lembro qual era a matéria, e voltou pilhada, com 1001 coisas na cabeça. Quer dizer, o pessoal extrapolava, não ia só para fazer uma coisa, já pensava em outra, já vinha com um monte de ideias, já querendo fazer um monte de coisa. Era muito legal, era muito legal. Dificilmente... Eu acho que outros jornais maiores talvez tivessem um clima muito legal, mas agora, como cidade, eu acho que é difícil. Então, outra coisa, depois você foi trabalhar na Tribuna, né? Foi, trabalhei na Tribuna. Os ambientes são completamente diferentes. Meu Deus, não me fala. Sim, quem foi contratado depois do Aquil foi a Nilce. A Nilce foi trabalhar lá, depois é que fui eu, agora que eu lembrei. Era o oposto. Não tinha
não tinha barulho, não tinha bagunça, ninguém falava. Gente, que diferença, né? Eu achei muita diferença. Eu sentia falta daquela vibração, era a vibração que eu sentia falta. Sabe, das pessoas chegarem e falarem, olha isso, olha aquilo, eu consegui isso, sabe? Conversar sobre... Não tinha. Falava com o chefe, falava o retorno da pauta, né? Normal, mas não tinha aquela coisa, todo mundo sentado, até porque todo mundo já trabalhava no computador, né? No DOS, né? Aquela coisinha tum. Tipo, esse cara falou pra mim ontem, parecia uma UTI. Não tinha barulho, não tinha nada. Todo mundo quieto lá sentado, trabalhando. Até para falar o telefone era mais baixo o tom. Lá na cidade não, né? Na cidade eram os berros, era um bando de jovens querendo mudar as coisas, fazer as coisas diferentes. Era muito bom. Era muito bom. Saudade até hoje, né? Até hoje. Até hoje todo mundo tem saudade, todo mundo fala. Ele continua vivo. O jornal continua vivo de uma certa forma dentro da gente. As pessoas podem ter até se aposentado já, como aconteceu com muitos, mas o Cidade acho que continua dentro deles. Com a mesma alegria, com a mesma vibração das coisas, sabe? As lembranças são vivas daquela época. Eu já não era uma adolescente, vamos dizer assim, né? Mas o sentimento que eu tinha era que eu era adolescente. Eu já tinha vindo de 2 faculdades. Aquela era a terceira, né? Não era tão novinha. Então, eu era aquela coisa de jovem mesmo, de adolescente, de ir para a rua, de buscar informação. Né? Às vezes a gente fazia algumas coisas. Né? Uma vez levei uma bronquinha do Sassi. Eu tinha feito na véspera uma entrevista com o chefe do INSS. Já morreu faz tempo. E ele tinha me pedido para não colocar uma determinada coisa, né, que o que estava sendo feito pelo governo era um desserviço. E lógico que eu taquei na matéria, né? Lógico, né? Lógico. Qual não é a minha surpresa, que eu estou chegando no jornal, né? Passo pelo Paulista, está o Sassi e ele do lado. E o Sassi, Rosângela, não pediu para você não colocar? Pediu. Você colocou? Coloquei. Eu fui embora, né? Algumas coisas não dava para você não colocar. Sabe? Não dava, eu sei, né? Ou você faz ou você não faz, né? Matéria xoxa, né? O cara passando a mão no que o governo federal fez, que a gente sabia que era uma besteira, né? Aí eu pus. E outras coisas, né? Que tinha médico. Isso aí já foi na Tribuna, não foi na Cidade. Eu fui a única repórter que entrei na UTI quando o bispo diocesano Dom Davi Picão estava internado. Foi muito engraçado, porque eu estava todo dia lá, os médicos me conheciam, né? A enfermeira também. Me deixaram entrar. E tô eu olhando para ele deitado, eu olhando para ele em pé. Pois não é que o homem abre o olho na hora que eu tô lá, ele olha para mim, a primeira coisa que ele falou: o que você está fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu falei, não, eu só vim ver o senhor. Eu inventei que eu fui fazer matéria em outro lugar, lá que nada, a matéria era com ele mesmo, né? Já tinha conversado com médicos, tudo, né?
que você está fazendo aqui? A primeira coisa que ele falou, abriu o olho, muita coisa. A gente vai lembrando, né? Agora vai lembrando. É isso. Certo? Obrigado.